Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estou aqui mais uma vez para falar com vocês, mas antes de eu gravar esse vídeo, se inscreve, deixa o seu gostei, seu comentário, compartilhe, assine o sininho das notificações para que vocês possam receber os meus vídeos e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Vamos falar de um versículo de Jeremias. Jeremias 29, 11 e 12. Deus, neste versículo, nos fala que Deus nos conhece o que Ele tem de bom. Planos para nós. Ele dirige nossas vidas. Deus ouve as nossas orações e nos convida a buscá-lo e conhecê-lo. Deus nos convida a buscá-lo e conhecê-lo, a palavra dele. Então, ele quer dizer que quando você pede em oração, ele dá de todo o coração. Mas basta você mentalizar hábitos. Devemos ter hábitos bons para ter o conhecimento da vida. Colocar em prática. Tentar ouvir mais. Pare de falar mais e ouça. Né? Quando a gente ouve as pessoas sábias, tem pessoas muito sábias e tem conselhos muito bons para nos dar. E muitas vezes a gente ignora. Muita gente fala, conselho, se fosse bom ninguém dava, vendia. Mas não, gente. Muitas vezes um bom conselho é melhor do que dinheiro. Porque você vai se proteger das ciladas da vida. Eu vou contar a história do homem que vivia em um sítio triste porque não conseguia nada no sítio dele. E ele tinha uma esposa. Então, ele acordou um dia e falou: mulher, eu vou embora daqui. Eu não aguento mais estar aqui vivendo essa vida sem poder te dar nada. Eu preciso procurar alguma coisa, alcançar algo na minha vida que possa ter prosperidade para te dar uma vida melhor. Assim ele fez. Ele foi embora, deixou a esposa lá e disse: olha, eu vou embora, mas vou levar você comigo dentro do meu coração. Me espere que eu estou voltando. Que eu vou voltar para você. Foi embora. Seguiu viagem. E quando seguiu viagem, o que aconteceu? Os 3 conselhos, né? Ele seguiu os 3 conselhos. A história é os 3 conselhos. Ao seguir viagem, ele encontrou um fazendeiro. E lá na fazenda, ele pediu trabalho. O fazendeiro deu trabalho para ele. Ele trabalhou 20 anos. E esses 20 anos de trabalho, ele guardou todo o seu dinheiro. Não desperdiçou um centavo, guardando o seu dinheiro. E você acha que ele não teve tentações? Teve sim tentações. Mas ele se segurou ali, foi fiel até o final à sua esposa. Mas ele dormia e acordava sempre pensando em voltar. Um dia ele acordou e falou com o patrão: patrão, eu quero ir embora daqui. Eu quero que o senhor me dê todos os meus bens, o meu dinheiro que eu trabalhei, que eu juntei. Eu preciso voltar para minha terra, para minha esposa. Já tenho o suficiente que eu queria. O patrão olhou para ele e falou: é isso mesmo que você quer? Ele falou: é. Tá certo. Mas antes de eu te dar o seu dinheiro, eu vou te dar 3 conselhos. Se você aceitar, mas tem uma condição. Você vai querer os 3 conselhos ou o seu dinheiro? Ele foi embora, o quarto dele, dormir,
ficou a noite inteira pensando nos 3 conselhos que o patrão falou para ele. Que o patrão queria falar para ele, né? E no outro dia ele falou, será se eu aceito o dinheiro ou os 3 conselhos? O que aconteceu? O patrão chegou para ele e perguntou, e aí, já pensou, você vai querer o dinheiro ou os 3 conselhos? Ele falou, vou querer os 3 conselhos. Veja só a importância de um conselho. Quando ele perguntou ao patrão qual os conselhos, o patrão falou, olha, nunca seja desviado do seu caminho. Sempre siga o seu caminho certo. E o segundo conselho, não seja curioso. O terceiro conselho, nunca faça nada de cabeça quente. Primeiro pense no que você vai fazer antes de agir. Nisso, ele pegou os pães que o patrão deu para ele. Olha, eu vou te dar esses pães aqui. Esses pequenos você come no caminho, para você comer no caminho. E o grande você só coma quando chegar em casa, com a sua mulher. Assim ele fez. Fez a mochilinha dele, seguiu viagem. Ao chegar na viagem, na primeira esquina, encontrou um homem. O homem falou, olha, é melhor você não ir por esse caminho, vá por esse outro. Ele quase que vai pelo aquele caminho. Aí ele pensou no conselho que o patrão tinha dado. Não, vou seguir esse mesmo. Então foi pelo caminho que o patrão indicou para ele. Não foi pelo outro. Porque aquele outro, ele ia morrer. É onde tinha assalto e as pessoas sempre morriam naquele lugar. Segundo conselho. Ele andando, cansado, foi dormir em uma pensão. Quando chegou lá na pensão, à noite, ele ouviu um barulho enorme do quarto dele, um barulho, gritarias. Ele ia levantando para olhar o que estava acontecendo. Quando ele ia levantando, ele lembrou, segundo conselho, meu patrão falou para mim não ser curioso. Então, ele voltou a dormir. No outro dia, quando ele acordou, a moça da recepção falou, você deu sorte de não ter levantado, porque todas as pessoas que levantam para ver, morrem, porque teve uma grande confusão aqui na frente e alguém sempre acaba morrendo. Então, ele pegou a mochilinha dele e seguiu viagem. Ao chegar perto da casa dele, de longe ele avistou a esposa dele sentada no alpendre com um rapaz deitado no colo dela. Nisso ele ficou furioso. Ah, minha esposa está me traindo, porque eu fui fiel o tempo todo a ela e ela me traiu. Eu vou matá-lo, Ficou furioso naquele momento. Aí ele pensou no terceiro conselho. Nunca faça nada de cabeça quente antes de saber o que está acontecendo. Então ele não foi até lá. Ele voltou, passou a noite numa moita, dormiu. No outro dia, dormiu não, é que ele não dormiu, que provavelmente ele estava perturbado. Então ele voltou e no outro dia ele chegou até lá e conversou com a esposa. Quando ele abriu a porta, ela abriu a porta, ela quis abraçá-lo, ele deu aquele empurrão nela. E ela falou, o que é que está acontecendo, amor? Amor, não, você me traiu, eu passei 20 anos da minha vida sendo fiel a você e você me traiu. Eu vi você ontem com um homem deitado no seu colo. Aí ela explicou, né? Ele se acalmou e ela explicou, olha, aquele rapaz que você viu deitado no meu colo, sabe aquele rapaz? Há 20 anos atrás que você foi embora e me deixou aqui, eu fiquei grávida. Eu estava grávida e não sabia. Só fui descobrir que estava grávida quando você saiu, quando você foi embora. É seu filho. Ele ficou em lágrimas, chorando, abraçou ela, chamou o filho, abraçou, e foi aquela felicidade toda. Agradeceu a Deus, agradeceu o patrão, porque ele não cometeu uma loucura, porque ele pensou antes no conselho que o patrão
tinha lhes dado. Sentaram na mesa, felizes. Aí ele falou para ela, esposa, só tem um probleminha. Eu passei 20 anos trabalhando e não realizei o meu sonho, não trouxe o dinheiro que eu ia lhe dar uma vida melhor. Ela falou, não tem problema, vamos comer. Alegre e feliz, né? Porque o marido tinha chegado. Sentaram na mesa. Quando ele partiu o pão enorme que o patrão tinha dado para ele comer quando chegasse lá, adivinha o que tinha lá no pão? Todos os 20 anos dele estava lá no pão. Todos os 20 anos estava lá. E mais um pouco. Aí foi aquela felicidade toda. Porque ele, veja só, foi receber conselho. Recebeu os conselhos, seguiu a viagem dele, aprendeu uma grande lição de vida, que é ter paciência, saber esperar, ficar no cantinho dele, não ser curioso. Seguiu o caminho certo, que ele não seguiu o caminho errado, foi pelo caminho certo, não foi curioso e soube pensar de cabeça fria no outro dia o que ia falar para a esposa. E ficaram felizes porque conseguiu ter o seu dinheirinho, ter uma vida melhor, e é assim a nossa vida. Se a gente não levar para a nossa vida, ter conselhos bons, seguir pessoas boas, andar com pessoas positivamente na vida, nós não vamos conseguir nada. Então, para a gente conseguir as coisas boas da vida, temos que andar com pessoas positivas, pessoas que sejam de bens, que dê conselhos, que botem você para cima, que nunca botem você para baixo. E a vida é assim. Siga conselhos, saiba falar menos e ouvir mais, que você vai se dar bem na sua vida. Que é isso que Deus quer de cada um de nós. Abra o teu coração e siga a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar com a nossa oração que o Senhor nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-me, Senhor, de todo mal, pois sei que o teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, glória! Amém.